Existe um tipo de coragem que ninguém aplaude. Não é a coragem do soldado que avança sob as flechas. Não é a do cavaleiro que carrega com a lança em riste. É a coragem de parar, de recuar, de assistir ao inimigo queimar sua terra e não mandar um único homem para impedi-lo, porque você sabe, com uma clareza dolorosa, que qualquer coisa diferente disso vai destruir tudo. Fábio Máximo conhecia esse tipo de coragem, e por isso Roma o odiava. Era o ano 217 a.C. Aníbal Barca, o general cartaginês que havia cruzado os Alpes com elefantes de guerra, algo que todo general romano jurava ser impossível, acabara de massacrar o exército romano no lago Trasimeno. 15.000 soldados romanos mortos em menos de 3 horas. O cônsul Gaio Flamínio, morto antes mesmo de conseguir tirar a espada da bainha. Era o pior desastre militar que Roma havia sofrido em gerações. O Senado entrou em pânico. E em situações de pânico, Roma fazia uma coisa que não fazia há décadas: nomeava um ditador. O homem escolhido foi Quinto Fábio Máximo, 70 anos de idade, descendente de uma das famílias mais antigas de Roma. Um homem que, mesmo jovem, nunca havia sido descrito como brilhante. Na infância, era chamado de Ovicula, o Cordeirinho, porque era calmo demais, lento demais. Parecia não ter o fogo que os romanos esperavam de um guerreiro. Mas Fábio Máximo havia aprendido algo que seus colegas mais jovens e mais arrogantes ainda não sabiam. A guerra não é vencida por quem grita mais alto. É vencida por quem ainda está de pé quando o outro cai. Ele assumiu o comando e então fez algo que deixou Roma sem palavras. Ele não atacou Aníbal. Aníbal Barca estava na Itália há meses. Seu exército atravessara os Alpes no inverno, 50.000 homens, cavalaria numídica e elefantes de guerra. Havia derrotado os romanos no rio Ticino. Havia destruído outro exército romano no rio Trébia e havia aniquilado o exército do lago Trasimeno como se estivesse varrendo migalhas de uma mesa. 3 derrotas, 3 exércitos, dezenas de milhares de romanos mortos. E agora Aníbal marchava pelo coração da Itália, saqueando cidades, queimando fazendas, convidando os aliados de Roma a se rebelar. O que Fábio fez? Subiu para as colinas. Literalmente. Ele instalou seu exército nas alturas, nos caminhos elevados, nas rotas de montanha onde a cavalaria cartaginesa, o maior trunfo de Aníbal, não podia operar com eficiência. E de lá, ele observava. Ele seguia o exército cartaginês como uma sombra, sempre à distância segura, nunca aceitando o combate aberto que Aníbal tanto desejava. Quando destacamentos cartagineses se separavam do corpo principal para buscar suprimentos ou saquear vilas, Fábio os atacava. Grupos de 300, 500, 800 homens, ele capturava, destruía, sem nunca comprometer seu exército em uma batalha total. Era uma guerra de formiga, lenta, invisível, profundamente eficaz. E Roma detestou cada segundo disso. O povo nas ruas chamava Fábio de covarde. Os cavaleiros romanos, orgulhosos demais para aceitar que um cartaginês queimasse aldeias italianas sem punição, exigiam ação. Seus próprios oficiais murmuravam contra ele. Um deles, Minúcio Rufo, o seu mestre de cavalharia, era abertamente hostil à estratégia de Fábio e não escondia o desejo de travar batalha. E Aníbal entendeu o que estava acontecendo e resolveu usar isso contra Fábio. O general cartaginês marchou pelo território de vários aliados de Roma, queimando e saqueando tudo, exceto as propriedades de Fábio Máximo. Preservou as terras do ditador intactas, como se Fábio fosse um amigo secreto, como se tivesse um acordo com ele. A jogada foi cirúrgica. Roma começou a suspeitar de traição. Havia uma ocasião em que Fábio teve Aníbal exatamente onde queria. O exército cartaginês havia descido para a Campânia, uma planície rica em recursos, e agora precisava voltar para o norte. Mas o único caminho disponível passava por um estreito desfiladeiro perto de Casilino, entre o rio Volturno e as colinas de Cales. Fábio bloqueou a saída. Posicionou suas tropas nos pontos altos. Fechou a armadilha. Aníbal estava preso. Era o momento que Roma esperava. O grande general cartaginês, encurralado,
sem saída, com as tropas de Fábio bloqueando cada rota de escape. Se Fábio mantivesse a posição, Aníbal ficaria sem suprimentos, sem reforços, enfraquecido. E então, os romanos poderiam atacar em condições favoráveis. Mas Aníbal não entrou em pânico. Naquela noite, ele ordenou que seus soldados coletassem 2.000 bois. Amarraram tochas acesas nos chifres dos animais. Então, os conduziram em direção às posições romanas nas colinas, nas alturas escuras da madrugada. O que os soldados romanos viram foi aterrorizante. Centenas de luzes se movendo pelas encostas, como um exército fantasma avançando pelas trevas. Confusão, alarme, homens abandonando posições para investigar. E enquanto os romanos tentavam entender o que eram aquelas luzes, Aníbal conduziu seu exército real para fora da armadilha, pelo desfiladeiro desbloqueado, desaparecendo na escuridão. Roma ficou furiosa, com Aníbal, que havia escapado, mas principalmente com Fábio, que havia deixado Aníbal escapar. Se você chegou até aqui, você já percebeu que esta história não é sobre o que parece. Não é a história de um covarde. É a história de um homem que entendeu algo que todos ao redor dele se recusavam a ver. Se inscreva no Crônicas de Reis e ativa o sininho, porque o que vem a seguir vai mudar o que você pensa sobre covardia, coragem e o que realmente vence uma guerra. O Senado romano foi além das acusações. Fizeram algo sem precedentes. Promoveram Minúcio Rufo, o subcomandante que publicamente desafiava as ordens de Fábio, ao posto equivalente ao de ditador. 2 ditadores ao mesmo tempo. Roma estava tão desesperada por ação que quebrou suas próprias regras constitucionais para contornar Fábio Máximo. Minúcio estava nas alturas. Ele tinha o exército, o apoio popular, a legitimidade política. E tinha o que Fábio nunca quisera ter: a vontade de atacar. Não demorou muito. Minúcio encontrou o que pareceu ser uma oportunidade perfeita. Colinas abertas, posições favoráveis, uma chance de finalmente acertar Aníbal em batalha campal. Ele atacou. E Aníbal havia preparado tudo aquilo com cuidado. A posição favorável era uma isca. As colinas abertas escondiam emboscadas. O exército de Minúcio foi envolvido, pressionado por todos os lados, e começou a desmoronar. Foi Fábio quem o salvou. O velho ditador desceu de suas colinas com suas tropas, atacou a retaguarda cartaginesa e forçou Aníbal a recuar. Minúcio sobreviveu. Seu exército sobreviveu. E o homem que havia ajudado a destruir a autoridade de Fábio foi ao seu acampamento, se ajoelhou diante dele e disse: "Hoje o Senhor me deu uma segunda vida." Mas a lição não foi aprendida por todos. O mandato de Fábio como ditador encerrou-se em 216 a.C., como a lei exigia. Roma elegeu 2 novos cônsules, Lúcio Emílio Paulo, um nobre conservador que respeitava a cautela de Fábio, e Caio Terêncio Varrão, um homem do povo que havia feito campanha prometendo exatamente o que Roma queria ouvir. Varrão prometia atacar, prometia vitória, prometia acabar com a humilhação de ver um cartaginês saquear a Itália impunemente. O povo votou em Varrão com entusiasmo. Em agosto de 216 a.C., perto do vilarejo de Cannae, na Apulia, os 2 cônsules encontraram o exército de Aníbal com as maiores forças que Roma já havia reunido em campo aberto. 86.000 homens, talvez 90.000, segundo algumas fontes. Era um número esmagador. Aníbal tinha no máximo 50.000 soldados. Varrão tinha certeza de que a vitória era matemática. Aníbal havia pensado em geometria. O general cartaginês posicionou suas melhores tropas nas alas, a cavalaria numídica e os veteranos ibéricos e gauleses. No centro, colocou suas tropas mais fracas, empurrando-as para a frente em um arco convexo, como uma parede que avança. As legiões romanas, vendo o centro inimigo ceder, empurraram para dentro, exatamente como Aníbal queria. Enquanto os romanos avançavam para o centro que recuava, as alas cartaginesas dobraram sobre eles. Em poucas horas, 70.000 romanos estavam mortos. 70.000. Era o maior massacre de cidadãos romanos em um único dia na história de Roma. Senadores, cônsules passados, oficiais, mortos em campo. Emílio Paulo, morto.
Varrão, o homem que havia prometido vitória, fugiu do campo de batalha. E Fábio Máximo estava em Roma. Nunca havia combatido em Cannae porque seu mandato havia terminado. Porque Roma o havia substituído por homens mais agressivos, mais populares, mais dispostos a lutar da maneira que o povo queria. Quando as notícias chegaram à cidade, quando mulheres começaram a chegar ao fórum procurando pelos maridos que nunca voltariam, o Senado fez o que sempre faz depois de um desastre. Chamou Fábio Máximo. Depois de Cannae, Roma finalmente fez o que Fábio havia pedido desde o início. Parou de atacar Aníbal diretamente. Durante anos, a estratégia fabiana, aquela que havia sido chamada de covardia, de traição, de inépcia, tornou-se a estratégia oficial de Roma. As legiões evitavam batalha campal. Controlavam as rotas de suprimento. Desgastavam os aliados de Aníbal um a um. Sitiavam cidades que haviam se rebelado. Recuperavam território peça por peça. Aníbal venceu mais batalhas. Continuou sendo o general mais brilhante do campo. Mas Roma não precisava mais vencer batalhas. Precisava sobreviver. E Fábio havia entendido isso desde o começo. O nome Cunctator, que havia sido uma piada, um insulto, uma acusação, tornou-se um título de honra. Os romanos que haviam mandado chamar Fábio de covarde nas ruas, agora o chamavam de Pater Patriae, o pai da pátria. Diziam que um único homem havia restaurado Roma com sua recusa em lutar. Unus homo nobis, cunctando restituit rem. Um homem nos restituiu o estado adiando. Fábio morreu em 203 a.C., um ano antes do fim da Segunda Guerra Púnica. Não viveu para ver Cipião Africano derrotar Aníbal em Zama. Mas o que ele havia plantado, a semente da paciência, da estratégia sobre o instinto, da visão de longo prazo sobre a glória imediata, foi o que tornou possível aquela vitória final. Aníbal passou 15 anos na Itália, venceu quase todas as batalhas que travou e nunca tomou Roma, porque um velho ditador chamado de covarde recusou-se a dar-lhe a batalha decisiva que ele precisava. Existe uma pergunta que a história de Fábio Máximo nos força a fazer. Por que é tão difícil aceitar a recusa de lutar como um ato de coragem? A resposta provavelmente está na natureza do espetáculo. A batalha é visível. O avanço da cavalaria tem som, tem imagem, tem sangue. É possível apontar para ela e dizer: olha, estamos lutando. A estratégia de Fábio era invisível. Era silêncio, paciência, contenção. Coisas que não fazem barulho, não enchem praças, não dão material para discursos. E havia algo mais. Fábio estava pedindo a Roma que suportasse a humilhação, que visse suas vilas sendo queimadas sem revidar, que assistisse ao inimigo caminhar pelo coração da Itália e não corresse para enfrentá-lo. Isso exigia uma fé enorme no plano de longo prazo e uma disposição de ser chamado de covarde durante todo o tempo que esse plano levasse para funcionar. A maioria das pessoas não consegue suportar isso. Não porque sejam fracas, mas porque a pressão social de parecer fraco é quase insuportável. Fábio suportou. E o fez sozinho, durante os momentos mais críticos, quando praticamente todo o poder político de Roma estava organizado contra ele. Ele foi, nesse sentido, um tipo raro de líder, aquele que prefere estar certo a estar popular. Quinto Fábio Máximo não é lembrado pelo povo como os generais que venceram batalhas espetaculares são lembrados. Não há pinturas famosas da estratégia fabiana. Não há filmes épicos sobre o velho ditador que subiu para as colinas e esperou. Mas seu nome sobreviveu de uma maneira que poucos na história conseguiram. A estratégia fabiana, o princípio de evitar confronto direto, desgastar o inimigo, preservar forças, vencer pela exaustão, é estudada em academias militares até hoje. Mikhail Kutuzov, o general russo que recusou batalha aberta contra Napoleão em 1812 e viu o exército francês se destruir no inverno russo, foi chamado de o Fábio Russo. George Washington, que recusou o confronto aberto com o exército britânico durante anos da Guerra da Independência Americana, foi chamado de o Fábio Americano.
A Fabian Society, fundada em Londres em 1884, adotou o nome de Fábio Máximo para descrever sua estratégia política: mudança gradual, paciente, sem revolução imediata. A ideia de que é possível transformar a sociedade sem uma batalha decisiva, da mesma forma que Fábio transformou a guerra sem uma batalha decisiva. Um general romano morto há mais de 2000 anos emprestou seu nome a um movimento político moderno. Isso diz algo sobre o poder de uma ideia que funciona. E tudo começou porque um velho chamado de covarde recusou correr para a morte junto com os outros. Quando Aníbal deixou a Itália em 203 a.C., chamado de volta a Cartago para defender sua cidade contra o avanço de Cipião Africano, ele havia passado 15 anos no coração do território inimigo. 15 anos, sem perder uma única batalha decisiva. E Roma ainda estava de pé. Não estava de pé por causa dos generais que haviam prometido destruir Aníbal. Estava de pé, apesar deles. Porque no momento mais escuro, antes de Cannae, antes do desastre definitivo, um único homem havia tido a clareza de entender o que precisava ser feito, e a coragem de fazer isso enquanto todo mundo o chamava de covarde. Fábio Máximo nunca foi o herói favorito de Roma. Cipião Africano era mais jovem, mais dramático, mais fotogênico para os padrões da glória romana. Mas quando Plutarco escreveu sobre Fábio séculos depois, disse algo que permanece. O povo que havia chamado Fábio de covarde pagou seu funeral. Não como obrigação, como gratidão. Porque no fim, Roma entendeu. O homem que havia recusado a lutar era o homem que a havia salvo. E talvez seja essa a definição mais honesta de coragem. Não o grito antes da carga, mas a escolha de suportar o silêncio quando o silêncio é a única coisa que pode funcionar.